Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando esta terça-feira com muita alegria de saber que você está aqui conosco para aprender, para ouvir palavra que vai conectar você com Deus, que vai ativar a sua vida espiritual, que vai abençoar o seu dia e a sua vida. Essa semana nós estamos falando sobre um personagem importantíssimo, um dos mais importantes da Bíblia, que é Davi, que é uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Porque a vida de Davi, os feitos de Davi, as falas de Davi apontavam para o Messias. E nós vamos entender isso juntos. Ontem nós falamos sobre o início da vida de Davi. Primeiro momento na Bíblia que vem ser falado sobre Davi. Que Davi ali, de cara, quando ele surge nos escritos de Samuel, que no caso quem escreveu o livro foi o profeta Samuel, no momento que Davi é ungido a rei. E que ele era o menor da casa do seu pai, né? O mais moço, é o filho caçula do seu pai e dos outros 8 filhos de Jessé. E nós entendemos sobre a questão de Deus não vê como o homem vê. Está tudo salvo aqui no canal e você está convidado para assistir quando quiser. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre quem está sempre preparado nunca perde a oportunidade. Você sabia disso? Quantas vezes na sua vida que apareceu uma oportunidade, que alguém te ligou, que alguém te mandou uma mensagem, te fez um convite, te fez uma proposta, mas você perdeu a oportunidade porque você não estava preparado. A importância de nós prepararmos para tudo na nossa vida. Seja na vida profissional, seja na vida ministerial, a vida com Deus, a vida de cumprimento da nossa missão, do nosso chamado, do nosso propósito de vida. Estar sempre preparado nos colocará em mesas que nós nunca imaginamos estar. Sabia disso? Vamos ver um exemplo de Davi, ainda aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, só que agora nós vamos para o versículo 14, um momento que Davi já tinha sido ungido rei, não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido ali, entendeu, mas ficou na dispensação de Deus. Não foi assim, foi ungido rei, no dia seguinte já foi ali empossado, não. Teve todo um processo, toda uma construção, um amadurecimento emocional, intelectual, toda uma preparação para que Davi se tornasse o grande rei Davi, né? Então nós vamos ler 1 Samuel 16, versículo 14. Convido você a pegar sua Bíblia, online ou física, para estar acompanhando a leitura comigo, para ver se eu estou lendo certinho mesmo, para ver se é isso que está escrito. Eu vou ler com você na Nova Versão Internacional, a linguagem simplificadíssima que visa te ajudar na compreensão, né? Facilitar a compreensão, a nossa compreensão, melhor dizendo. Então vamos lá. Quem está sempre preparado nunca perde uma oportunidade. Vamos ver o que Davi aproveitou aqui de oportunidade por estar preparado. Davi a serviço de Saul é o tema. O espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Em outros vídeos, em outras lives, eu explico isso aqui mais detalhadamente, fazendo uma comparação entre essa situação, essa opressão, vamos dizer assim, né? Que aconteceu com Saul e a situação que aconteceu com Faraó lá no Egito, que não começou a ter seu coração endurecido por Deus desde a primeira praga do Egito. Lembra lá das 10 pragas do Egito? Então, ali por volta da 3ª ou 4ª praga foi que começou, Moisés deixou bem registrado lá. Então, Deus endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir. Então, eu explico o que está por trás disso, essa atuação divina na questão emocional das pessoas, nos seus corações. Como assim? Nós somos marionetes de Deus, Deus invade nosso coração, endurece nosso coração para a gente tomar decisões que não era apropriada? Não necessariamente, mas eu posso estar trazendo um episódio só sobre isso, para te trazer uma explicação bem específica, e eu preciso só que você comente aqui se você tem interesse de aprender sobre essa questão emocional na Bíblia, tá? Vou continuar a leitura no versículo 15 de 1 Samuel 16, que vai dizer: os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente. Sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele, ou seja, Deus está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi para cuidar das ovelhas, que cuida das ovelhas, perdão. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho.
Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apossava de Saul, Davi apanhava sua harpa, tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Pausa aqui, encerramos o texto. Eu quis ler um pouco corrido, mas eu vou explicar ponto a ponto para você. Pare e observa comigo que Davi teve aqui vários cargos ao mesmo tempo. Ele era um músico particular do rei. Ele era um escudeiro do rei, está escrito aqui. E ele veio trazendo comida que seu pai enviou, né? E era um guerreiro, que está dizendo. Quando um dos oficiais do rei, dos servos do rei, foi falar, eu conheço um rapaz da cidade de Belém, filho de Jessé. Ele é um guerreiro valente. E ele toca o instrumento, ele toca a harpa. Quem sabe se nós trouxermos ele aqui, ele tocar essa harpa, vai fazer bem pro rei. Para essa questão de perturbação que o rei está tendo aí, essa tribulação espiritual, como era algo que vinha da parte de Deus, então nós podemos considerar aqui como uma doença espiritual, tá? Podemos considerar por quê? Porque semana passada nós falamos sobre esse assunto, doença espiritual. Eu sempre estou trazendo para você aqui a diferenciação entre doença física, quando eu não cuido do meu corpo físico, né? Quando eu não bebo água o suficiente, daí uma infecção urinária, daí pedra no rim, enfim, falta de cuidado com o corpo físico vai gerar uma doença física. A doença emocional, que é a psicossomatização de emoções reprimidas, ali, sentimentos, emoções, memórias, traumas, isso vai fazer com que o nosso corpo físico sofra as consequências do que se passa na nossa mente, consciente ou inconsciente. E as doenças espirituais. Estou só dando essa pincelada para dizer para você que a aula está salva aqui no canal do YouTube, para você dar uma passadinha lá depois e entender sobre as doenças espirituais. Eu considero essa situação aqui de Saul uma doença espiritual. É claro que está falando de espírito que veio da parte do Senhor, uma permissão de Deus para atribular esse homem, para que ele necessitasse de um arpeiro, né, de um arpista que viesse tocar para ele. E esse arpista, claro, tinha que ser Davi. E o mais incrível é o nível de preparação de Davi. Isso que é o mais incrível, que nós chamamos de o currículo de Davi, né? Era um pastor de ovelha, era um escudeiro, era um valente guerreiro e era um arpista. Perceba que como que ele foi descrito, né? Como uma pessoa foi descrever Davi, ela disse, acabei de encontrar aqui, é um guerreiro valente, no versículo 18 você consegue ler comigo. É um guerreiro valente, sabe falar bem, ou seja, tem habilidade de comunicação. Não fala nós foi, nós vai, não é só no sotaque, né? Mas sabe se comunicar, sabe? Eu entendo que esse como falar bem sabe falar de qualquer assunto. Sabe falar de veterinária ali, da saúde das ovelhas, do gado, mas sabe falar também sobre técnicas de guerra, de espada, de instrumentalização ali na guerra, articulação de guerra. Ou seja, se comunicar bem não é só falar o português dentro do vernáculo nos nossos dias atuais. Claro que na época não era português falado ali. Mas eu falo, não é só saber falar bem o idioma, mas é também saber se comunicar. Quantas pessoas que são diplomadas falam muito bem o idioma, né, sabe escrever muito bem com seus pontos e suas vírgulas sendo respeitadas, mas não se comunicam bem, porque não tem empatia, não tem humildade no seu tom de voz, na sua comunicação, nas suas perguntas, não tem sabedoria, não tem vigilância. Você sabia que saber se comunicar bem é também saber fazer boas perguntas? Perguntas apropriadas, perguntas inteligentes e perguntas pertinentes, ideais, apropriadas para o momento certo. Tenho certeza que Davi sabia de tudo isso. Então ele era um guerreiro valente, sabia falar bem, tinha boa aparência. E o Senhor estava com ele, o principal. Tinha Deus no coração. É isso que essa foi a descrição do currículo de Davi aqui, para que ele fosse chamado para essa rica oportunidade. Então, como o nosso assunto de hoje principal essa questão de eu preciso estar preparado para não perder nenhuma oportunidade, eu quero que você reflita assim, sobre você, sua vida, como que está a sua vida nesse momento, se você está se preparando, se você tem o hábito de leitura, se você, mas Davi era um pastor de ovelhas, Davi não era um grande intelectual nos dias dele, não fala nada sobre se ele estudava, se ele lia alguma coisa sobre letras e escritas, certo, querida? Mas nos dias atuais, a nossa forma de preparação é diferente. Hoje a gente não tem que ir lá pro pasto apacentar as ovelhas, né? Pelo menos só quem trabalha aí na parte da agricultura, do agronegócio, né? Essa parte de pecuária, perdão. Quase que fugiu da minha cabeça. Então, queridos, mas para nós, nosso nível de preparação para as oportunidades da vida, seja para a nossa missão com a qual nós fomos
enviados para a Terra para cumprir essa missão, seja a missão de ser mãe, seja a missão de de fazer missões, seja a missão de compor músicas, poemas, escrever livros, né? Seja qual for a sua missão, está faltando aqui eu citar mais exemplos, mas seja qual for a sua missão, você precisa estar preparado para que a sua missão te encontre com a mão no arado, como a gente diz, né? Encontrou Davi no momento de ocupação, não estava desocupado, de cara para cima, queria nada com a vida, dormia até tarde, nem aí para obedecer o pai, teimoso. Não, ele estava comprometido de cumprir a sua missão. Ele estava comprometido de honrar os seus pais, estava comprometido de honrar o seu rei, estava comprometido de obedecer, né? E quantas vezes nós estamos com dificuldade de fazer tudo isso, de honrar o nosso cônjuge, nosso parceiro, que faz o melhor que pode para nos auxiliar, para nos apoiar, para nos dar suporte, e a gente às vezes fica esperando que as coisas caiam do céu, fiquem prontas assim. Nós precisamos entender o que é isso de preparação. Quando a oportunidade vier, eu preciso estar preparado, preciso estar munido de informação, primeira coisa. Numa era de tanta enxurrada de informação, você saber captar, você saber receber, você saber filtrar as boas informações, já te coloca na frente de uma maioria, gente. Uma galera que eu conheço que tem aí acesso, né, frequente à internet, tem aí tanta conteúdo disponível, mas que não sabe aproveitar isso, que aproveita isso só para saber como tá a vida da fulana, para saber se a outra abortou mesmo, ou se divorciou, ou se casou, ou se só para saber da vida dos outros, mas não tá interessado em absorver conteúdo de valor. Eu sei que não é o seu caso, porque senão você não tava aqui absorvendo tanto conteúdo valioso que nós entregamos aqui. Então eu já quero dar os parabéns para você já está um passo à frente de uma maioria. Por quê? Porque você está se preparando, está entendendo como as coisas funcionam, está entendendo sobre propósito de vida, sobre missão de vida, sobre preparação, está preparado. Quando se fala preparação, não é só para viver os dias de Jesus Cristo quando ele vier buscar a igreja. Não só isso. É a preparação para o hoje, para o amanhã, para o agora. Porque que é o quê? Que é aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Para nós fazermos isso com a máxima maestria, Deus ele vai colocar pessoas nos nossos caminhos, os facilitadores. Deus vai colocar, às vezes, tá? Patrocinadores para financiar o projeto, financiar um sonho, financiar algo que Deus colocou no nosso coração. Então, para que isso aconteça, nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos estar posicionados, nós precisamos estar com o nosso currículo bem cheio, bem preenchido, né? Com o máximo de habilidades possível. Eu sei que tem aquela frase que diz que se você é especialista em tudo, você é bom em tudo, você não é bom em nada. Certo. De uma certa forma, vai ter uma área específica, que é inclusive a área que inclui a sua missão. Vai ter uma área específica que você vai ser muito bom naquilo. Mas nada te impede de entender um pouco de cada coisa. De buscar o significado de uma nova palavra que apareceu. Ele estava numa conversa e o menino começou a falar sobre, sei lá, um assunto muito extremamente diferente que eu nunca ouvi falar. Vou citar um exemplo aqui, mas não tem muito a ver. Mas tem. Por exemplo, Bitcoin. Tava conversando com a pessoa e começaram a falar de Bitcoin. O que é isso? Meu Deus, de onde é que vem? É de comer, é de beber, é de vestir. Vou pesquisar. Ah, significa isso. Interessante. Ah, eu tava assistindo um vídeo da Ellen falando sobre Bíblia, sobre devocional, sobre a oração que ela faz todo dia. E a Ellen citou lá do nada um negócio de psicanálise, que ela tá formando psicanálise. O que é psicanálise? Vou pesquisar. Quer dizer isso. Ah, então agora eu sei. Se eu estiver numa roda de conversa e começarem a falar sobre isso, eu sei, eu tenho noção do que estão falando. Eu não preciso ser especialista naquilo, mas eu preciso estar inteirado sobre todos os assuntos, sobre o máximo possível, né? Não tá perdido, porque senão eu perco a oportunidade de estar na mesa de pessoas que são esse tipo de pessoa que está à procura sempre estar bem informada, bem munida de conteúdo de valor. E é nessas mesas, nessas rodas, nesses momentos de comunhão, né? Momentos ali de fraternidade, troca de energia, é nesse momento que surge a oportunidade, que alguém vai falar de você, olha, aqui meu amigo, ele mexe com isso, vai com ele, faz com ele, pergunta a ele vai te aconselhar. Ah, ali, ó, estamos precisando de uma pessoa que trabalha com isso, você entende? Ah, eu tenho uma noção, já pesquisei, já andei assistindo uns vídeos sobre, eu acho muito interessante. Ah, que legal, então eu vou te conectar com fulano. E é assim que vai acontecendo, é assim que a oportunidade vai surgindo. Ela vai bater na sua porta, talvez, né, o cavalo vai passar selado, você tem que montar no cavalo, porque ele só vai passar uma única vez. Entendeu? Dentro dessa história de Davi aqui, o que a gente pode concluir em resumo é: imagina se Davi não sabe tocar harpa, imagina se Davi não falasse bem. Aparência eu nem digo tanto, porque às vezes a pessoa tem uma vantagem aí, né? Nasceu vindo de uma linhagem de gente muito bonita, muito bem apresentada, né? A aparência eu nem digo tanto, mas e se Davi não soubesse se comunicar? E se Davi não fosse um guerreiro valente, esforçado? Teve que treinar, teve que aprender, teve que sentar na cadeira de aluno para observar o outro fazendo, o instrutor, o professor, até para ele apacentar as ovelhas.
que é uma coisa que parece assim um 9, pega uma vara, um pau e sai correndo e bota elas pra dentro ali no local que você quer guardar elas, entendeu? Só parece fácil, mas ele precisou passar pela instrução de um mestre. Ele precisou de um orientador, ele precisou de alguém que o treinasse. Ó, você não pode fazer isso, tal horário você não pode fazer aquilo. Quando a ovelha estiver assim, você não pode fazer tal coisa. Enfim, tem regras, tudo tem regras. Tem começo, meio e fim. E nós precisamos entender essa questão. Entendeu? Por quê? E isso nos coloca na frente da maioria. Porque se a oportunidade bater na sua porta e você estiver lá, largado, despreparado, não sabendo se comunicar bem, não tendo o hábito de técnicas de venda, de negociação, de leitura, de raciocínio rápido, que a leitura vai fazer com que você tenha uma expansão de consciência, abra a mente e amplie seu vocabulário, saiba respeitar o posicionamento do outro, por mais que você não concorde. Olha, eu não sigo por essa linha aí, mas eu admiro quem segue, eu acho interessante. Aí você participa da conversa sem condenar o outro, sem querer obrigar ele, que ele venha pro seu lado e vice-versa, respeitando o posicionamento das pessoas. Tudo isso é aprendido, gente. Tudo isso é treinado. Agora eu pego uma frase se não me engano, do Joel J, que eu não sei se você conhece, mas admiro muito o trabalho dele, que ele diz: o sucesso é treinável. E quando se fala de sucesso, gente, inclui também o contexto espiritual, o contexto bíblico. Ou você acha que Davi foi o grande maioral rei que foi assim na sorte, não, porque Deus escolheu ele tinha um negócio lá especial, que Deus estava com ele em todas as batalhas, por isso que ele se destacou, ele foi grande, por isso Deus estava com ele o tempo todo. Não é só a fé, gente. Tem gente que quer que tudo na vida se resolva só com a fé, só com a oração, e não é. Tem que haver uma preparação mental, emocional, psicológica, intelectual. Esse dia eu estava atendendo uma pessoa numa mentoria particular, que às vezes eu faço isso, ainda não estou fazendo assim com turmas abertas, mas eu estava mentoriando uma pessoa, e aí foi muito interessante eu ajudá-la ali, conduzi-la para solucionar as demandas que ela estava, mapear qual que era o problema. Então, nós vamos resolver aqui, você vai mudar isso aqui, você precisa observar tal coisa. E fui ali direcionando. Quando terminou o meu diálogo com aquela pessoa, eu parei e pensei assim: meu Deus, eu venci exatamente desse jeito. Foi exatamente esse caminho que eu tô dizendo para ela trilhar, que eu trilhei e venci, e deu certo. Nessa área da minha vida. Aí no final eu disse assim para ela: fulana, nós já tinha terminado a mentoria e tava de bate-papo. E eu falei: fulana, nunca mais na minha vida eu reclamo de nenhuma aprovação, de nenhum problema, de nenhuma dificuldade. Nunca mais. Em nome de Jesus, não vou reclamar, não vou dizer: se eu me tirar daqui desesperadamente, vou controlar minha mente e minha língua. Porque todas as provações que eu passei me deram autoridade para falar sobre aquilo. Então é a hora que eu olho pra trás, tão jovem, eu sou, claro, gente, sou uma garota de 15 anos, não, tô brincando. Eu tenho 30 anos, então quando eu olho pra trás, que eu vivi muita coisa, passei por muitos lugares, conheci muitas pessoas, tive experiências amargas, dolorosíssimas, outras mais ou menos, mas tudo isso me deu autoridade, me deu bagagem pra ajudar outras pessoas exatamente ali onde eu passei. É o poder de gerar um testemunho, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, mas essa era a mensagem de hoje pra você. Esteja preparado. Eclesiastes 8, deixa eu verificar aqui. Eclesiastes 9, 8, está escrito: em todo tempo sejam alvos teus vestidos, ou seja, suas vestes estejam limpas, brancas, prontas. Tem até na NVI está escrito assim, ó: em todo tempo esteja com vestido de festa, com essa tradução. Mas eu prefiro a tradução da João Ferreira de Almeida, que diz: em todo tempo seja alvos teus vestidos, tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo simboliza a preparação, simboliza o estado de estar pronto, estar vigilante, estou atento. Se a minha hora for agora, é só embora. Como a gente diz aí na linguagem mais popular. Certo? Espero que essa palavra tenha falado com você. Comigo, falou profundamente. E agora eu quero orar pela sua vida. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Ajude esse canal a crescer. Copie o link dessa live, compartilhe com alguém que precisa estar preparado. Porque quando as oportunidades vierem, elas virão, como a gente diz, enfileiradas. Elas virão em carreirinha, uma atrás da outra. E se você perde, muito dificilmente conseguirá alcançar, ter outra oportunidade como essa de novo, certo? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, Deus Criador Todo-Poderoso, nós nos reunimos em oração nesse momento, louvando, exaltando e agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor fez e faz, por sua misericórdia, por seu favor, por sua graça, por seu perdão, por nunca nos abandonar, por estar sempre conosco, por nos proteger. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra dessa manhã, a qual o Senhor falou aí profundamente conosco, sobre essa questão de estar preparado, Senhor, de estar posicionado, de estar apto, de estar valorizando o nosso currículo da vida, não só o nosso currículo profissional.
Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, dar-nos discernimento, conforme aquilo que está escrito na sua palavra. Meu Deus, nos ajuda a discernir, a entender e principalmente a viver, a aplicar, a colocar em prática todos os dias da nossa vida. Livra-nós de todo o mal, de todas as astutas ciladas do adversário. Segura nossas mãos e sustenta-nos, dá um dia abençoado e uma semana incrível debaixo do teu direcionamento e da tua proteção. Pai amado, que a tua graça transformadora invada o nosso coração, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado nos convença, meu Deus, de onde está a nossa falha, nosso erro, para que nós possamos corrigir, para que nós possamos cada dia mais nos preparar, Senhor, para tudo que o Senhor ofertar, oferecer, colocar no nosso caminho e colocar nas nossas mãos e confiar nas nossas mãos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Seja abençoado duplamente, querido, você que ficou até agora. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.